Queridos, muito obrigado por me receber mais uma vez na sua casa, na tela do seu computador, do seu celular, do seu televisor. Que bom estarmos juntos para mais uma vez adorarmos o Senhor. Noite especial, noite de Santa Ceia, noite em que espero que o Espírito Santo tenha liberdade para falar ao teu coração. Eu queria pedir para você agora, nesse momento, esquecer todas as dificuldades, todas os levantes do inferno contra as nossas vidas, contra o nosso lar, e nos apeguemos ao autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos agora estarmos numa só voz, num só espírito, espírito de adoração. Vamos adorar? Boa noite, família aos pés da cruz. Esse é um convite da nossa família para que a sua família possa louvar o Senhor aonde nós estivermos, aonde você estiver. Louve junto conosco. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, e podes me ouvir. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Mas apesar essa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas
Senhor, eu sei, nem a sombra da noite ali verei, haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Jesus. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei, haverá paz no vale pra mim. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 3, nós leremos a partir do verso 1. Lucas 3, do 1 ao 20, diz assim a palavra do Senhor, acompanhem comigo. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tracônites, e Lissânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os cabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíram para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, tendo por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto a machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntavam-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E eles lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos os seus íntimos a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse-lhe João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai querido, Pai amado, por essa palavra, que vive e eficaz, produza fruto em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amados, como numa carta eu vou dizer: Brasil, 18 de abril de 2021. Eu não vou enumerar circunstâncias e acontecimento que nos constrange, abala, afronta, nos causa indignação,
nos acende a ira, nos deixa paralisados, atônitos, enfim, nos deixa perplexos. Talvez esta é a palavra mais branda a ser utilizada nesse momento, perplexos. É assim que estou quando ouço qualquer notícia de política ou de poder judiciário, se bem que não dá mais para separar uma coisa da outra. A política e o poder judiciário hoje estão no mesmo balaio. Só tenho um alento, com certeza no coração. Deus está no controle absoluto da história. Pelo quê? Só devemos nos ater e ouvir a sua voz e obedecer suas orientações, suas ordens, como servos fiéis. Assim sendo, vou repisar orientações do Senhor, não novas, mas eternas, e bem recentemente já ouvi repisadas por autores, pregadores como Pascoal Piragini, Hernandes Dias Lopes, John Piper, C.S. Lewis e outros tantos. Amados, na realidade eu queria analisar o texto que lemos à luz da história, traçando um paralelo com os dias de hoje. No caso, num primeiro momento, precisamos entender qual o cenário, qual o pano de fundo. Entendam, o cenário da época em que se passa esse texto é absolutamente confuso, pois Israel aguardava o nascimento do Messias, prometido por Deus através dos profetas, mas fazia 400 anos que Deus não abria sua boca para falar e nem levantava um mensageiro para trazer um recado do céu. O povo estava simplesmente como ovelhas que não têm pastor, tal qual marcado em Mateus 9,36. Porém, nesse período negro chamado de período interbíblico, conhecido como o silêncio de Deus, vários homens aproveitaram da situação e se intitularam como profetas enviados de Deus, enganando a muitos e contribuindo para que cada vez mais a promessa de Deus caísse no esquecimento. Vejam, tudo isto estava na memória do povo de Israel. Os pais passavam para os filhos e assim caminhava a história de geração em geração. E para piorar as coisas, existia todo um cenário político e religioso. Na realidade, um cenário de poder estabelecido. No caso, se bem observarmos o texto lido de Lucas, veremos que o autor sagrado começa a sua narrativa nos apontando justamente esse pano de fundo. Qual a situação política e religiosa na época? Isso ao anunciar, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tracônites, e Lissânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás. Ou seja, Lucas nos aponta o nome de alguns personagens, na realidade 7. 5 do mundo político e 2 do mundo religioso, mas também político da época. Personagens estes que justamente nos dão o cenário de poder instalado. Vejam, João Batista foi o primeiro homem levantado por Deus a pregar o evangelho em um momento conturbado, um momento decadente, um momento promíscuo, corrupto. Tempo de muita maldade e violência, tempo de profunda crise moral. Vocês observam alguma semelhança com os dias atuais? Entendam, na época a Palestina era uma província romana. No ano de 64 a.C., a região foi conquistada por Popeu, general romano, que, aproveitando o enfraquecimento do Império Grego, inflige uma derrota Mediates Eupata, rei do Ponto, Ásia Menor, criando província da Síria, anexando ao Império Romano. Vejam, ainda no mesmo ano de 64, a cidade de Jerusalém é conquistada por Pompeu e a Palestina se torna província romana. A partir desse momento, são os romanos que decidem quem iria governar essa região, colocando como critério principal a fidelidade a Roma. O texto de Lucas nos aponta que Roma era governada por Tibério César. Quem que era Tibério César? Filho adotivo e sucessor de César Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma. No caso, Tibério César começa a governar no ano 14 depois de Cristo. E como o texto fala que esse relato é do ano 15º de seu reinado, isso significa que estamos no ano 29 da atual era. Entendam,
Quando Lucas nos aponta este dado, ele quer nos deixar claro que o local em que João Batista estava anunciando a chegada do Messias e onde Jesus iria iniciar seu ministério, não tratava-se de um lugar livre, mas de um lugar cativo, um lugar escravo, província do Império Romano. No caso, após Lucas nos apontar o cenário geral, ele começa a nos apontar qual o cenário político regional. Mas nós precisamos entender isso melhor. Todos já ouviram falar de Herodes, mas no caso nós precisamos saber de qual Herodes estamos falando. Qual o citado no texto? No caso, o primeiro Herodes existente é Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças de Belém, que era um edomita judeu romano que, por concessão do Império Romano, governou do ano 37 a.C. até o ano 4 da era cristã. E não é esse o citado no texto. O Herodes citado no texto é Herodes Antipas, que é seu filho. Vejam, no período até 4 depois de Cristo, está nas mãos de Herodes o Grande toda a Palestina do Sul ao norte da Judéia e a Galiléia. No caso, o livro do historiador Flávio Joséfo nos aponta que este Herodes, o Grande, era um sujeito, digamos, capaz no que tange a capacidade administrativa, pois, para vocês terem ideia, foi ele que ampliou e embelezou o Templo de Jerusalém, bem como fez muitas outras coisas, o Porto de Cesareia, a Fortaleza de Massadas, Águas Termais de Jericó e outras coisas. Ou seja, fazia muitas obras e usufruía delas mesmas. Agora, em detrimento de sua capacidade administrativa, tratava-se de um homem terrível, que nutria dentro de si um terrível medo de perder o poder. E por isso chegava a extremos como mandar a matar todos os bebês de Belém. Para vocês terem ideia, Flávio Joséfo nos relata que quando ele se casou com uma mulher chamada Mariana, um dos seus 10 casamentos, ele teve 10 casamentos, com medo de que a nobreza da família de sua esposa pudesse criar algum problema e lhe retirar o poder, ele mandou matar todos os nobres da família. A sua sogra, Alessandra, pediu que ele nomeasse seu cunhado, um jovem de apenas 17 anos, como sumo sacerdote. Nomeação de parente, uma espécie de nepotismo. Isso lembra vocês alguma coisa? Vocês estão percebendo o paralelo ou isso não acontece? Ele fez isso. Mas como o rapaz começou aí muito bem e todos gostavam dele, ele não pensou duas vezes, mandou matar o cunhado afogado. Sua sogra fugiu dele com medo de ele mandou matar a sogra também. Sua personalidade era tão doentia que ele encaminhou seus 2 filhos que teve com a Mariana, o Alexandre e Aristóbulo, para estudar em Roma. Mas a sua irmã Salomé disse a ele, quando eles voltarem eles terão mais preparo que você. Mas quando regressaram, ele, desconfiado de que eles poderiam traí-lo, também não pensou 2 vezes. Armou toda uma conspiração e os enforcou, estrangulou. Como se não bastasse isso, precisando se ausentar para Roma, com medo de que Mariana pudesse traí-lo, também assassinou a própria esposa. Antes de morrer, já muito doente, ele fez sua irmã jurar que mataria pelo menos um de cada família nobre por ocasião de seu funeral, pois queria que lágrimas e tristeza nesse dia, ou seja, queria choro em seu funeral. Ou seja, Herodes o Grande tratava-se de um homem terrível e que não media os atos para se perpetuar no poder a qualquer custo. Isso por acaso lembra vocês de alguma coisa? Hoje aqui nós não vemos pessoas lutando para se manter no poder a qualquer custo. Pasmem, nós vemos a politização de um cenário de pandemia e do seu tratamento. Qual a diferença do cenário vivido no passado, guardada proporções? Quando Herodes o Grande morre, ele divide o seu território em 4 partes e entrega a seus filhos. A primeira parte, Judéia e Samaria e Edom, ele dá a Aquelau. A segunda parte, a Galiléia e Pérea, ele dá a Herodes Antipas. A terceira parte, Itureia e Traconides, ele dá a Filipe. A quarta parte, a Abilene, ele dá a Lisânias. Daí temos a expressão tetrarca, governante de uma tetrarquia, ou seja, de uma quarta parte.
Os romanos, percebendo que Aquelau não ia bem em seu governo, haja vista que os próprios judeus escreveram para Roma pedindo intervenção, uma espécie de impeachment da época, percebem? Roma aproveita o gancho, uma desculpa, e tira o tal membro da família e coloca lá na Judéia um procurador romano, um governador romano, ou seja, nomeia Pôncio Pilatos, de maneira que a Judéia estava fora do controle absoluto da família sucessores de Herodes o Grande. Ou seja, queridos, nós estamos vendo uma província sendo governada por uma família extremamente complicada, violenta, corrupta e má. Este é o cenário enfrentado por João Batista quando inicia o seu ministério. Este é o cenário em que Jesus está inserido. Em sequência, Lucas nos dá o cenário religioso, ao apontar no verso 2 o seguinte: sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Aqui de pronto vocês já poderiam falar, mas não estou entendendo. Pois não deveria haver apenas um sumo sacerdote, não dois, não três, pelo que resta flagrante que a religião judaica estava em decadência. Entendam, desde que Tibério assumiu o governo, até esse momento, 28 sacerdotes tinham governado a religião. Tal era a disputa como sendo um cargo, uma profissão. O sumo sacerdote era Anás, mas ele tinha sido deposto pelos romanos. Mas ele era amado pelo povo, e Caifás é genro dele. Ou seja, Caifás é genro de Anás. As coisas se ajeitam, percebe? Tem alguma semelhança ou não? Se vocês observarem os evangelhos, vocês vão ver que quando Jesus é preso, ele é levado à casa de Caifás perante o Sinédrio, mas quem interroga Jesus é Anás. E este Anás, terminando o interrogatório, o encaminha para Caifás, está lá em João 18, 24, pois é esse quem tinha legitimidade perante Roma. Em suma, na época em que João Batista é levantado por Deus, no momento em que Jesus inicia seu ministério, a religião está tão corrompida que nós estamos falando de dois sumos sacerdotes, ambos maus, ambos corruptos, ambos fazendo a religião uma plataforma para se enriquecer. Amados, entendam, é importante que vocês entendam que o Sinédrio na época tinha poder de ditar regras, interpretar as leis e julgar segundo suas regras e interpretação. Esse cenário lhes faz lembrar alguma coisa? Vocês estão vendo alguma semelhança com o que vemos nos dias de hoje? Vocês estão percebendo o paralelo, ou hoje podemos afirmar que isso não acontece? Percebam, queridos, que estamos falando do cenário político e religioso que caminhava junto na figura de Roma e do Sinédrio. Só para que vocês entendam, havia um acordo de que um procurador romano só deveria intervir com a contingente militar à sua disposição quando estivesse em perigo a ordem pública ou o domínio romano. Entretanto, o exercício do seu poder limitava muito as funções do Sinédrio, em especial na cidade de Jerusalém. Existia entre romanos e Sinédrio, lideranças judaicas, um acordo tático de mútuo respeito e conveniência. O império deixava o funcionamento do serviço religioso no templo de Jerusalém, desde que fosse mantida a ordem e os impostos aos romanos pagos. Ou seja, as questões internas entre os judeus eram decididas pelos membros do Sinédrio. Para os judeus, era o órgão máximo de decisões. Ele possuía 71 membros, incluindo o sumo sacerdote. No caso, o Sinédrio obedecia a seguinte hierarquia: sumo sacerdote, o atual, o antigo, os anciões e senadores, que eram as aristocracias, os chefes dos clãs da época, e os escribas, que eram saduceus e fariseus. Pois bem, amados, é nesse cenário, é nessa situação terrível, corrupta e má, de profunda crise moral, que o Senhor levanta João Batista para anunciar o Messias, anunciar Jesus. Mas o que o Senhor quer nos falar hoje nessa palavra? Qual a lição que podemos levar para fazer diferença em nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos? Primeira lição eu posso tirar diretamente do verso 2. Sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás,
veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ora, a palavra do Senhor não veio aos sumos sacerdotes. A palavra do Senhor não veio aos governadores e líderes. A palavra do Senhor não veio aos membros do Sinédrio. Veio a João. A palavra do Senhor não veio no templo de Jerusalém, não veio no palácio, não veio nas rodas da nobreza, veio no deserto. Isso nos ensina que o Senhor pode usar quem Ele quiser e onde Ele quiser. Aleluia por isso. E através da sua ação, governos são abalados, mesmo que as palavras venham no deserto, pois quando Deus fala, Deus fala. Assim sendo, o Senhor pode levantar alguém aqui em Assis, no deserto. Não precisa levantar ninguém em Brasília. Assim o Senhor pode levantar qualquer um, Ele pode levantar eu, pode levantar você, quem sabe, quem que Ele quiser. Não precisa ser um membro da mais alta corte. Não precisa estar no Congresso Nacional. O texto, seguindo adiante, me traz uma segunda maravilhosa lição que me faz tremer as pernas. Verso 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Vejam, queridos, João Batista, pelo que se vê, não é homem de rodeios, porque ele vai ao cerne da questão. Notem, ele anuncia o Messias, a vinda do reino de Deus, a salvação, a reconciliação, a remissão dos pecados e aponta de forma clara que para obter remissão de pecados precisamos de arrependimento. Verso 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Você poderia me perguntar, ora, pregador, mas não é somente crer em Jesus para obter a salvação? Queridos, entendam. Todo o evangelho de Jesus é evangelho de arrependimento. Jesus, logo após ser tentado no deserto, pregou arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pedro, logo após a descida do Espírito Santo e a conversão de 3.000 pessoas, ao ser perguntado, aponta, arrependei-vos, e cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Paulo, quando discursa em Atenas, igualmente proclama arrependimento. Agora entendam. O que é arrependimento? Arrependimento não significa sentir remorso e autocensura pelos pecados cometidos contra Deus. Não. Arrependimento é mudar de mente, estar contrito, entristecido, querer efetivamente mudar de direção. É como se você chorasse amargamente, é metanoia, é mudar de pensamento. Pecado é errar o alvo, pelo que arrependimento é corrigir a direção. Vejam que o texto nos aponta de forma clara que aquele que se aproxima de João Batista pedindo ajuda, orientação, quando ao que fazer, este falava de forma clara, direta, como que a ler as suas mentes. Então as multidões interrogavam dizendo, que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe, não cobreis mais do que estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós? Que faremos? E ele disse, ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Entendam, através dos lábios de João Batista, Deus estava deixando claro que esperava uma mudança de postura, de modo que todas aquelas circunstâncias, todo aquele cenário de maldade, de corrupção, começasse a ser mudado a partir de posturas objetivas e diárias. Não está escrito no texto, mas eu acredito que quando uma pessoa chegava diante de João, o Senhor lhe soprava de forma sobrenatural qual o pecado objetivo para arrependimento, qual a postura desejada, ou seja, qual o fruto a ser apresentado. Assim, os publicanos, que tratavam-se de judeus ao trabalho de Roma na cobrança de impostos, por fazerem parte de uma geração corrupta e vivenciarem essa realidade no dia a dia,
eles cobravam mais do que deviam e embolsavam de forma corrupta os impostos. Pelo que, quando indagavam João, ele claramente apontava: não cobreis mais do que o estipulado. Por exemplo, quando os soldados se aproximaram e se com certeza também eram corruptos e perguntavam o que deviam fazer, João igualmente apontava de forma clara: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, com o que você ganha. Em suma, o que João estava proclamando é que arrependimento gera conversão e não uma mera adesão. Mas agora eu chego naquilo que o Espírito Santo de Deus me apontou de forma clara em relação a tudo que tem acontecido e temos experimentado nos últimos tempos em nosso país. Eu queria que você continuasse abrindo a Bíblia em Lucas, muda um pouquinho, capítulo 12, verso 1 ao 9, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: posto que miríades de pessoas se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais poder fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 ases? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Notem que Jesus aqui está nos trazendo um alerta muito claro. E para nós que somos bons entendedores, é o seguinte: não brinquem comigo. Sabe, não adianta apenas aceitar Cristo como Salvador, mas recusá-lo a ter como Senhor. Queridos, mas para onde o texto e o Senhor efetivamente nos aponta? Onde quer chegar? O que o Senhor quer falar para mim, para você nesse momento? Sabe, eu acho que muitos dizem que estão indignados com tanta roubalheira, estão enojados com tanta falcatruas, não aguentam mais tanta corrupção. É isso, inclusive, que nós vemos manifestado na rede social de muita gente. Mas no dia a dia, muitas dessas pessoas só negam impostos. No dia a dia, param o carro em local proibido, desrespeitando o direito dos outros, por exemplo, vaga de idoso, deficiente. No dia a dia, procuram, de um jeito ou de outro, levar uma vantagenzinha em algo que não consegue ver o próprio erro. Esses dias, eu li uma mensagem que faz todo sentido. No caso, a mensagem dizia: se você mora em um país onde é preciso filmar a vacinação para ter certeza de que a dose não foi roubada, o problema definitivamente não está no governo. O fato é que muitas das pessoas que estão gritando nesses últimos dias contra a bandidagem, contra a corrupção, não olham nas chamadas pequenas coisas, o quanto são igualmente corruptas, e pegam para si um pretenso direito de ver as coisas de forma relativa, ou seja, tudo é relativo, pois existem pecadinhos e pecadões, e no caso, apontam: eu só cometo no máximo pecadinho, jamais pecadões. Vejam, eu não estou aqui para me levantar e minimizar absurdos e toda a onda de corrupção, de crise moral que assola o nosso país e que me dá vontade de chorar. Mas eu estou hoje com tremor e temor diante de Deus, dizendo para mim, dizendo para você, que antes de mais nada nós precisamos olhar para nossas vidas e detectar se também nós somos mentirosos, se também não somos corruptos, se também não somos errados. Se tudo de ruim que está acontecendo está lá só em Brasília mesmo. Você já se perguntou isso? Certa vez um jovem foi a um homem sábio pedir conselhos. O homem sábio disse que só queria saber uma coisa.
Ele propôs uma situação imaginária. Ele disse: imagine que você nunca seria pego e ninguém seria machucado. Ninguém perderia nada. Se essas circunstâncias fossem garantidas, você mentiria por $10.000? O jovem pensou um pouco e respondeu: sim, por $10.000. Se ninguém saberia e ninguém seria machucado, eu mentiria. O sábio balançou a cabeça e disse: tem outra pergunta, você mentiria por 10 centavos? Furioso, o jovem indagou: que tipo de pessoa você acha que eu sou? O sábio respondeu: eu já sei que tipo de pessoa você é. Mentiroso. Estou apenas tentando estabelecer o preço. Amados, o que o Senhor está falando para mim e para você hoje é que o combate à corrupção, à imoralidade, ao pecado, a tudo quanto de errado que está acontecendo em nosso país e não queremos para os nossos filhos e netos, começa em nossa casa, em nossa vida, começa em nós, começa tendo que revermos nosso comportamento, começa pela verdadeira conversão. Queridos, por favor, aceitem Jesus não como um ato de adesão a um grupo, ou uma filosofia de vida, ou uma religião, mas se entreguem ao Senhor em verdadeira conversão. Eu já vou terminar. Isso, com certeza, se acontecer, isso vai mudar o seu linguajar, seu andar, sua visão, seu comportamento. Vai mudar até seus relacionamentos. É possível que com a conversão venha a perseguição. João Batista foi preso e decapitado porque simplesmente denunciou o pecado. É provável que tentem calar sua voz, pois assim tentaram fazer com Pedro e João, está lá em Atos 4. Mas Pedro e João apontaram: julgai se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós, outros, ou a Deus. Eu estou convencido de que o Senhor Jesus se apresenta como o único caminho para uma sociedade melhor e nós não podemos nos omitir, principalmente dentro de nossa casa, principalmente na nossa cidade. Eu queria terminar dizendo que, desde muito tempo, eu aprendi que a pregação do Evangelho não pode, em hipótese alguma, se apresentar tão somente como um instrumento meramente acusador ou como um chicote na mão de um homem enfurecido, sem oferecer saída, sem oferecer escape, sem oferecer os braços de Cristo. Pensando nisso, o Senhor me levou ao texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 ao 11, que nos aponta de uma forma clara. Acompanhem comigo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganes, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos, esse texto é maravilhoso, pois Paulo discorre, ou seja, enumera inúmeros pecados que nos afastam do céu. E temos a tendência de, ao lermos os versículos 9 e 10, olharmos somente para os outros. Mas aí Paulo vem no versículo 11 e aponta textualmente: tais fostes algum de vós. Ou seja, nos chama para dentro e arremata-nos falando que podemos nos lavar, nos justificar pelo nome de Jesus Cristo. Ou seja, para todos há uma chance, uma única chance. Pelo que, pense no mais corrupto, no mais safado que existe no país e saiba que ele pode se salvar. Basta se render a Jesus. Você já se rendeu? Vamos orar? Pai, eu sei que o Senhor está olhando para a nossa vida, para a nossa situação, para a nossa nação. E diante de tudo que está acontecendo, só nos resta lhe pedir perdão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Estende a sua mão de poder sobre os nossos governantes, mas antes, estende a sua mão de poder sobre nossas vidas e nos transforma em imagem e semelhança do vosso Filho Jesus. Muda a nossa natureza caída, pecadora, cheia de falhas. Nos perdoa, Senhor. Nos transforma, Senhor. Sara a nossa terra. Livra-nos do mal. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, a mesa está posta. E essa mesa é para todas nós em memória do Senhor.
Paulo nos diz assim em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Podem comer. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Podem beber. Notem que Jesus nos dá uma explicação absolutamente clara, porque sempre que comemos deste pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Vamos orar? Pai, obrigado pelo privilégio de participarmos desta mesa. Neste momento nós estamos de uma forma clara, proclamando que Jesus morreu pelo perdão dos nossos pecados, que foi sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E que continuaremos a anunciar isso todos os dias até que Ele volte. E temos certeza disso, confiamos nisso, e nossa confiança está em Jesus. Por isso, é nesse nome que oramos, em nome de Jesus. Que todos vocês tenham uma semana abençoada e que aonde vocês forem, a presença do Senhor seja manifesta. Que o Senhor olhe para a nossa nação com um olhar de misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, Israel de Deus, espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém. Deus os abençoe.